Olá pessoal, meu nome é Rafael, bem-vindos ao canal Passo a Passo da Aprovação. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês 8 erros dos concurseiros, dos estudantes iniciantes. Além disso, eu vou trazer no final do vídeo um bônus também. Então, vamos ao vídeo. O primeiro erro muito comum dos iniciantes é não se atentar às regras do edital. É uma obviedade, mas muitos não se atentam a isso. Você precisa ter o perfil da vaga que você vai concorrer. Exemplos em cargos como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, é necessário fazer uma prova de aptidão física. Se você não fizer esportes regularmente, se você estiver acima do peso, é muito provável que você não passe nessa prova de aptidão. Ou seja, verifique muito bem o perfil da vaga que você vai concorrer. Segundo erro muito comum, estudar após a publicação do edital. Antigamente, a gente ouvia de ouvido que a tia de alguma pessoa passou, por exemplo, no Banco do Brasil sem estudar. Isso poderia ter acontecido alguns anos atrás? Sim, poderia ter acontecido. Porque antigamente não tinha muita concorrência, não tinha o volume de pessoas concorrendo igual hoje. As bancas hoje estão cada vez mais desafiadoras, formulando questões muito mais elaboradas, ou seja, estudar após a publicação do edital é uma furada e dificilmente você vai conseguir uma aprovação. O básico, antes da publicação do edital, estude as matérias básicas, fique muito bem nas matérias básicas. E quando sai o edital, você mescla as duas, matérias básicas e as específicas. Terceiro erro muito comum, estudar áreas distintas. Muitos estudantes que estão iniciando o mundo dos concursos querem ser aprovados rapidamente. E o que essas pessoas fazem? Qualquer concurso que apareça pela frente, a pessoa faz a inscrição, já vai estudando de qualquer jeito, então ela fica o quê? Disparando para todos os lados, ou seja, esse tipo de estratégia não funciona. Escolha uma determinada área, por exemplo, área policial, tribunais, a Receita Federal e por aí vai. Por quê? Sobretudo as matérias específicas são muito diferentes uma das outras. Ou seja, você vai ficar prestando um monte de provas e dificilmente será aprovado. Quarto erro muito comum, estudar por qualquer material de estudo. Fique muito atento à qualidade do material que você está estudando. Porque se você está estudando um material desatualizado, sobretudo no campo da legislação, você está estudando errado, você está perdendo seu tempo. Um exemplo, você vai prestar uma prova no ano de 2020 e está estudando numa legislação antiga de 2010, desatualizada, e no meio da prova cai algumas questões mais atualizadas dessa legislação. O que vai acontecer? Você vai errar. Então fique muito atento ao material de estudo. Quinto erro muito comum, focar apenas no material teórico. Muitos concurseiros que estão começando aí a estudar para concursos compram aquelas apostilhas de bancas de jornais e focam naquilo ali. Ficam lendo e lendo aquelas apostilas, lendo apenas teorias, ficam perdendo muito tempo com elas. E o que acontece? Ao invés dessas pessoas focarem em simulados, resoluções de questões, elas elaborarem os seus próprios resumos, elas ficam perdendo o tempo lendo essas apostilas teóricas. Então não perca tempo apenas com material teórico. Fique muito ligado
na quantidade e na qualidade de suas horas líquidas de estudo. Sexto erro muito comum: assistir videoaulas demais. Assistir videoaulas hoje é muito interessante? Sim, com certeza, e ajuda e muito. Sobretudo está iniciando e não entende muito da base das disciplinas. Mas ficar apenas focado demais, separar muitas horas líquidas do seu estudo apenas para aulas, para videoaulas, não é interessante. Foque a maior parte do seu tempo em estudar sozinho, em resolver questões de provas anteriores, de fazer simulados, de elaborar os seus próprios resumos. Então, as suas horas líquidas precisam ser usadas da melhor forma possível. Sétimo erro muito comum: estudar apenas as matérias que a pessoa gosta. Esse é um erro bem comum, sobretudo no pessoal que está começando a estudar, se preparar para os concursos. A pessoa precisa fazer ao contrário. As que ela menos gosta, ela precisa estudar mais. E as que ela mais gosta, estudar menos. É uma obviedade. O que ela precisa mesmo é sempre ter um acompanhamento do seu rendimento nos estudos. Saber o nível do seu rendimento. Oitavo erro muito comum: ficar apenas preocupado com as horas líquidas de estudo. As horas líquidas são muito importantes, são fundamentais para um bom desenvolvimento, para um bom desempenho nas provas. Porém, ficar focado apenas nisso é um erro muito comum. A pessoa precisa, o estudante precisa, ao mesmo tempo, ter as suas horas líquidas diárias, semanais, unido ao desempenho dessas mesmas disciplinas. Então a pessoa precisa estudar essas horas líquidas e saber muito bem o norte, o desenvolvimento, o nível em que ela está na matéria, ou seja, horas líquidas e saber o seu desempenho. Estamos falando muito em erros neste vídeo, erro dos estudantes que estão começando a estudar para concursos. Eu vou deixar um bônus aqui para vocês, aqui no link da descrição do vídeo, uma aula gratuita de memorização com um campeão de memorização aqui do Brasil, Renato Alves. Então fique atento a essa aula bônus também, que garanto que vocês vão gostar. Quanto mais técnicas você estiver munido, vai ser mais fácil a sua aprovação. Meu nome é Rafael, eu vou me despedindo e até o próximo vídeo.